Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Eu sou Danilo Gaspar, juiz do trabalho do TRT da 5ª Região, doutorando em Direito pela UFA, mestre em Direito pela UFPA e coordenador do Carreiras Trabalhistas aqui da Verbo Jurídico. E tenho uma alegria muito grande de estar aqui com vocês para apresentar a vocês talvez os principais temas em termos de recorrência de direito material do trabalho nas provas dos concursos para ingresso à magistratura do trabalho. É muito importante a gente ter essa capacidade de fazer um diagnóstico, tanto considerando as provas anteriores, quanto considerando o edital já publicado do segundo concurso nacional para ingresso à magistratura do trabalho, dos temas principais de todas as matérias. E aí, principalmente, das matérias que mais se destacam no concurso. No concurso da magistratura do trabalho, historicamente, direito material do trabalho, envolvendo ali direito individual e direito coletivo, e o direito processual do trabalho. Então, na sistemática do direito material do trabalho, eu vou aqui trazer para vocês elementos importantes acerca do tema relação de trabalho e relação de emprego, contrato de trabalho e duração do trabalho, que são, repito, temas de muita recorrência nessas provas para ingresso na magistratura do trabalho. No mais, registro aqui que cada um de vocês pode contar com o nosso apoio intenso, nosso apoio completo na sua preparação para esse concurso, para esse segundo concurso nacional para ingresso na magistratura do trabalho. Toda a equipe da Verbo Jurídico, seu corpo docente, sua parte administrativa, sua parte técnica está inteiramente à disposição de vocês para trazer para vocês a preparação completa para esse segundo concurso nacional para ingresso na magistratura do trabalho. Quando a gente fala em relação de trabalho e relação de emprego, a gente fala, e essa é uma linha teórica, uma divisão didática que é considerada majoritária no âmbito do direito material do trabalho, a gente fala em uma relação de gênero e de espécie, sendo a relação de trabalho um gênero que envolve qualquer forma de fazer humano, trabalho aqui no sentido de dispêndio de energia, e relação de emprego, uma espécie de relação de trabalho. Então, a relação de trabalho pode ser um trabalho autônomo, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho eventual e pode ser um trabalho subordinado. E quando a gente tende a falar em trabalho subordinado, a gente está falando em relação de emprego. É verdade que há outras linhas interpretativas, uma outra forma de enfrentar esse tema. Eu sempre destaco uma contribuição teórica, doutrinária muito importante do querido irmão Luciano Martinez, que faz em seu curso de Direito e Trabalho um livro essencial para a preparação aí de cada um de vocês, faz uma diferenciação entre trabalho e atividade em sentido estrito. Mas preciso reconhecer, e isso é importante para o concurso, que, em termos majoritários, a diferença é feita a partir de relação de trabalho-gênero e relação de emprego e espécie. Isso é importante porque, historicamente, o objeto do direito do trabalho é apenas uma espécie de relação de trabalho, é apenas a relação de emprego. E quando a gente fala em contrato de trabalho, a despeito do nome contrato de trabalho, a gente está se referindo a um contrato que cria uma relação de emprego, que é uma relação de trabalho caracterizada por alguns requisitos específicos, que são chamados de requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego. Quando a gente fala em, portanto, direito do trabalho, a gente também está buscando como este objeto central a relação de emprego, em que pese seja importante destacar que algumas reflexões têm sido feitas ultimamente, principalmente em razão do surgimento de novas formas de fazer humano, e aí eu dialogo principalmente com a questão da uberização das relações de trabalho, com outras formas de prestação de serviços que ficam ali numa chamada linha cinzenta e que tem despertado um debate interessante acerca da necessidade de o direito do trabalho, quem sabe, ampliar o seu leque para ter como objeto qualquer forma de trabalho humano propriamente dito, e não apenas a relação de emprego, como acontece historicamente. A relação de emprego, portanto, é uma relação de trabalho caracterizada por alguns requisitos
jurídicos ou requisitos fático-jurídicos. Alguns deles são obrigatórios e são os mais importantes de enfrentarmos, quais sejam pessoalidade, a pessoalidade que abrange ali o fato de o trabalho ser prestado por uma pessoa física com natureza ou de natureza pessoal, então tem que ser uma pessoa física. A noção de pessoa física é uma noção central para a própria noção de trabalho em si. Trabalho pressupõe uma prestação de serviço por uma pessoa física, então é necessário que seja uma pessoa física, é necessário que essa prestação de serviço se dê de maneira pessoal, ou seja, intuito persona, em que pese, seja verdade, há circunstâncias, tanto legais quanto consensuais, que acabam por permitir a substituição do trabalhador. Não eventualidade, que é o fato de termos uma prestação de serviços com previsibilidade de repetição. O conceito de não eventualidade é um conceito complexo, é um dos conceitos mais difíceis para fins de caracterização da relação de emprego, mas eu fixo isso para vocês. Um trabalho com previsibilidade de repetição, onerosidade, e precisamos analisar a onerosidade em sua dupla dimensão, objetiva, que é a efetiva contraprestação, e subjetiva, que é a intenção contraprestativa, e a subordinação jurídica, que, sem sombra de dúvidas, é a chamada pedra de toque da relação de emprego, é o requisito mais sensível da relação de emprego, é o requisito mais complexo da relação de emprego, a parte lá de dependência econômica, técnica, social, perpassa por subordinação, subordinação jurídica clássica, subordinação objetiva do Sayão Romita, subordinação estrutural do ministro Maurício Godinho Delgado, subordinação integrativa da Lorena Vasconcelos Porto, perpassa também pela subordinação reticular, subordinação potencial, que foi uma contribuição desse que vos fala, entre outros elementos de subordinação, até chegar ao momento contemporâneo, quando a gente já está falando em subordinação uberizada, subordinação algorítmica, enfim. É, sem sombra de dúvidas, o tema mais complexo em termos de configuração da relação de emprego. Mas, enfim, presentes esses requisitos, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica, nós temos a relação de emprego caracterizada. Mas há dois requisitos apontados pela doutrina como requisitos facultativos ou acidentais, que são alteridade e exclusividade. Eu costumo dizer, contudo, que a alteridade não é sequer um requisito acidental, não é sequer um requisito facultativo. A alteridade, em verdade, é uma característica do empregador. Característica essa prevista ali no artigo 2º da CLT, que diz que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, assume os riscos do negócio. A alteridade é isso, a assunção dos riscos do negócio pelo empregador. Isso é, portanto, repito, uma característica do empregador, não propriamente dito um requisito, ainda que acidental, da relação de emprego. Mas é muito comum a gente identificar a alteridade como requisito acidental. Exclusividade não. Exclusividade, de fato, é um requisito acidental facultativo da relação de emprego. Por quê? Porque não é requisito obrigatório da relação de emprego que a prestação de serviços ocorra de maneira exclusiva. Mas, quando a prestação de serviço ocorre de maneira exclusiva, isso é, no mínimo, um indício, é, no mínimo, indicativo de que ali pode ter uma relação de emprego. Mas é plenamente possível que o empregado tenha 3, 4 contratos de trabalho em vigor, basta que ele haja ali uma compatibilidade em termos de carga horária, em termos de prestação de serviço. É muito comum com professores. Um professor ali de ensino médio, ele tem contratos de trabalho em vigor com mais de uma escola. Um professor de graduação, ele tem contratos de trabalho com mais de uma faculdade. Plenamente possível, já que não é requisito obrigatório da relação de emprego e a prestação de serviço ocorra de maneira exclusiva. Quando a gente fala em relação de trabalho e relação de emprego, principalmente em relação de emprego, há alguns dispositivos seletistas que se destacam, e eu destaco para vocês aqui, que são os artigos 2º, com o conceito de empregador, artigo 3º com o conceito de empregado, artigo 6º que dialoga ali no caput com o chamado trabalho em domicílio, e no parágrafo único com o trabalho à distância, ou com o chamado teletrabalho propriamente dito.
Há algumas novidades que foram inseridas em 2017 pela reforma trabalhista que se destacam também, uma delas o 442B da CLT, que é um dispositivo um tanto quanto semelhante do antigo 442, que já falava da questão relacionada à cooperativa do parágrafo único, dizendo que qualquer que seja o ramo de sociedade cooperativa não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Temos o 442B agora, que diz que a contratação do autônomo, cumprida por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Tanto o 442B quanto o 442, e aí eu preciso reconhecer a vocês que a gente vem ultimamente num fenômeno um tanto quanto complexo de dispositivos normativos, não apenas na CLT, mas em leis infraconstitucionais, outras também, e até no movimento jurisprudencial por parte do Supremo Tribunal Federal, de negativa da relação de emprego, de admissibilidade de realidades jurídicas que neguem a relação de emprego. Então, se há uma lei dizendo que aquele determinado pacto jurídico não forma relação de emprego, essa lei é constitucional. Tudo bem. Até dizer que é constitucional, vá lá. Mas nós não podemos negar que, se no caso concreto a prestação de serviços que teve como um rótulo formal, por exemplo, um contrato de prestação de serviço autônomo, na forma do artigo 442B, se materializou de acordo com os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica, ainda que haja um dispositivo dizendo que aquela relação não constitui uma relação de emprego, é necessário lançar mão do princípio da primazia da realidade sobre a forma e do artigo 9º da CLT para concluir pela materialização de uma relação de emprego. Então, no aspecto formal, há dispositivos, um deles é o 442B da CLT, e o outro também, o próprio 442, específico sobre cooperativa, que negam a caracterização de relação de emprego em relação a determinadas circunstâncias. Mas nós não podemos jamais nos esquecer do artigo 9º da CLT, que é um artigo extremamente importante, que diz que são nulos de pleno direito todos os atos destinados a fraudar, impedir ou burlar a aplicação dos preceitos da CLT e do princípio da primazia da realidade sobre a forma, um binômio ali essencial para combater eventuais fraudes. O que é que chama de fraude aqui? Uma contratação fraudulenta, nesse particular, é uma contratação que tem no rótulo formal, por exemplo, um contrato de prestação de serviço autônomo, mas na prática remete a uma prestação de serviço subordinada. Autonomia e subordinação são completamente antagônicos, um é contraface do outro. Então, se no âmbito formal existe uma prestação de serviço autônoma, mas no âmbito material existe uma prestação de serviço subordinada, há de prevalecer a primazia da realidade sobre a forma. Outra novidade da reforma trabalhista, no que tange a essas contratações ou formas de contratação, especificamente no caso em relação ao contrato de emprego propriamente dito, a figura do empregado, é o parágrafo único do 444, que traz à tona aquilo que muitos têm chamado aí de empregado hipersuficiente. Eu, particularmente, tenho uma crítica muito específica em relação a essa expressão empregado hipersuficiente, porque ainda que o empregado ostente uma condição social, econômica privilegiada, ainda que ele seja efetivamente, por tudo aquilo que ele traz, um trabalhador que tenha uma envergadura maior em relação ao empregador, ele jamais vai estar num patamar de superioridade em relação ao empregador. Jamais ele vai ser hipersuficiente. Nós temos que reconhecer, aí estou plenamente de acordo, que existam níveis de hipossuficiência no contexto do mundo do trabalho. Níveis de hipossuficiência, de fato, existe. Agora, daí a dizer que um trabalhador tem como chegar a ser hipersuficiente, me parece que é distorcer a própria lógica do mundo do trabalho. Seja como for a expressão hipersuficiente ou naquilo que propus doutrinariamente
para suficiente, o fato é que esse trabalhador é aquele previsto no parágrafo único do 444 da CLT, que diz que ele terá a mesma liberdade de negociação perante o seu empregador que os sindicatos possuem no âmbito da autonomia privada coletiva. Para isso, o trabalhador tem que ter diploma de nível superior e receber salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, esse trabalhador que tem diploma de nível superior e recebe o equivalente ou mais do que 2 vezes o teto do INSS, terá a possibilidade de negociar com seu empregador individualmente, com a mesma liberdade, com a mesma amplitude que os sindicatos possuem para negociar coletivamente, tendo como parâmetros ali os artigos 611-A e 611-B da CLT. Quando a gente fala em relação de trabalho e relação de emprego, a gente destaca também um elemento, uma figura jurídica específica que tem aí ganhado ou assumido um protagonismo bastante grande, e esse protagonismo alcançou um outro patamar com a pandemia da Covid-19, que, enfim, multiplicou um número de teletrabalhadores de uma forma não vista até então, que merece uma atenção muito grande de nossa parte. É um dos temas que eu destaco assim muito importantes para essa prova do segundo concurso nacional na magistratura do trabalho. Esse tema do teletrabalhador. O teletrabalhador ou teletrabalho está regulamentado na CLT. Na verdade, já estava previsto desde 2011, lá no parágrafo único do artigo 6º, mas sua regulamentação realmente veio com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, e já trouxe alterações, viu? Nós tivemos uma alteração recente importante, promovida pela Lei 14.442 de 2022, que deve, portanto, ter uma atenção especial de vocês. Se teletrabalho já era um tema muito importante, se tornou ainda mais importante em virtude das consequências sociais promovidas pela pandemia da Covid-19. Traz um outro patamar de importância com as alterações promovidas pela Lei 14.442 de 2022. Toda a regulamentação está ali. E eu chamo a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, o próprio conceito de teletrabalho que está no artigo 75B. O conceito atual de teletrabalho é um conceito que diz que considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não. Por que eu destaco isso? Porque a definição anterior do artigo 75B, que foi a definição trazida pela Lei 13.467 de 2017, definia ou trazia na sua definição um elemento de teletrabalho como um trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador. Veio, então, a Lei 14.442 de 2022, que é, na verdade, a conversão de um MP, e alterou a definição de teletrabalho para dizer que o teletrabalho é aquele trabalho prestado de maneira preponderantemente ou não fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. O parágrafo primeiro é um parágrafo importante também, que diz que o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregador no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Parágrafo 2º, parágrafo muito importante de impacto trazido também pela Lei 14.442 de 2022, diz que o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou por tarefa. O que é prestar serviço por jornada, Danilo? Prestar serviço por jornada é ser remunerado por unidade de tempo. Aí é uma forma de pactuação do salário do trabalhador. O trabalhador pode ser remunerado por unidade de tempo, ele recebe X por mês, ele recebe Y por semana, ele recebe Z por dia.
ou ele pode ser remunerado por unidade de obra ou produção, ou por salário-tarefa. Esse dispositivo ele é muito importante porque uma das grandes consequências trazidas pela regulamentação do teletrabalho no Brasil foi incluir o teletrabalhador, e isso fez a Lei 13.467 de 2017, incluir o teletrabalhador como uma exceção do artigo 62 da CLT, dizendo que o teletrabalhador também estava excluído do capítulo relativo à duração do trabalho. Pela redação originária da Lei 13.467 de 2017, qualquer teletrabalhador estava excluído do capítulo relativo à duração do trabalho. Veio, contudo, a Lei 14.442 de 2022, trouxe essa previsão de que o teletrabalhador pode estar submetido a um sistema de remuneração por jornada ou por produção ou por tarefa, e tanto no parágrafo 3º do 75B, quanto na nova redação do inciso 3 do 62, passou a dizer que, na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto do capítulo 2 do título 3 da consolidação. O que é isso aqui? É o sistema de duração do trabalho. Então, o que essa nova regulamentação está dizendo é que se o teletrabalhador for contratado, da maneira que ele chama aqui, por jornada, se o teletrabalhador for contratado por jornada, leia-se, for contratado, pactuando ali sua forma de remuneração por unidade de tempo, então o teletrabalhador foi contratado para receber R$3.000 por mês, aquilo que a gente costuma chamar de salário fixo, por unidade de tempo. Se ele foi contratado por unidade de tempo, ele está dentro do capítulo relativo à duração do trabalho. Ele possui, eventualmente, o direito ao recebimento de horas extraordinárias. Em se tratando, contudo, de um teletrabalhador que tenha sido contratado por produção ou por tarefa, leia-se salário variável, remuneração variável, aquela unidade de produção, esse trabalhador está excluído do capítulo relativo à duração do trabalho. Diz o parágrafo 4º que o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. Parágrafo 5º, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Esse dispositivo é um dispositivo importante, porque um dos grandes desafios do regime de teletrabalho é essa territorialidade em relação à aplicação do disposto em normas coletivas, acordos e convenções coletivas de trabalho. Ao contrato de trabalho do empregado admitido do Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei 7.064 de 82, salvo disposição em contrato estipulado entre as partes. Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados repousos legais. Temos o artigo 75C, que traz um caráter solene para o teletrabalho, dizendo que a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no instrumento de contrato individual de trabalho. Parágrafos 1º e 2º permitindo a alteração do regime. Parágrafo 1º poderá ser realizada a alteração entre presencial para teletrabalho, desde que nesse caso haja mútuo consentimento e isso for registrado em listígio contratual. Já a volta de teletrabalho para trabalho presencial pode ser determinada unilateralmente pelo empregador, desde que garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias. Parágrafo 3º, o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrato estipulado entre as partes.
O artigo 75D, ele trata das disposições relativas à responsabilidade por aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura para desempenho do teletrabalho, deixando claro o parágrafo único que essas utilidades não possuem natureza salarial. Artigo 75 é a obrigação do empregador instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes. Parágrafo único, a obrigatoriedade do empregado assinar um termo de responsabilidade. E o artigo 75F, um artigo novo inserido pela Lei 1442 de 2022, muita atenção a ele, que diz que os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. Falando especificamente do contrato de trabalho, quando a gente trata de contrato de trabalho, a gente trata do artigo 442 da CLT, que tem inclusive uma redação bastante criticada pela doutrina, porque diz que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito expresso correspondente à relação de emprego. Essa relação de correspondência aqui, que é a relação historicamente criticada no âmbito doutrinário, porque ela acaba criando ali uma relação tanto quanto tautológica. Afinal de contas, em essência, o contrato individual de trabalho, ele cria a relação de emprego. Ele cria a relação de emprego. A relação de emprego ela é criada por um pacto de vontades, por um negócio jurídico, um acordo de vontades, ainda que o contrato de trabalho tenha como natureza jurídica o fato de ser um contrato de adesão. Contrato de trabalho é um contrato de adesão, mas nos contratos de adesão, a despeito de não haver por parte de um dos contratantes espaço para negociar as cláusulas, ele apenas adere àquilo que é ofertado pelo outro contratante, ainda que assim ocorra, nos contratos de adesão, há manifestação de vontade por meio de ambos os contratantes. Ambos os contratantes decidem contratar. Então, nós temos ali um acordo de vontades que cria a relação de emprego. Já destaquei o parágrafo único do 442, afastando o vínculo em relação às cooperativas. Já destaquei o 442B, afastando o vínculo em relação ao trabalho autônomo. Quero destacar para vocês agora o 442A, que é um dispositivo interessante e importante que trata da experiência prévia, dizendo que, para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, o tempo de experiência prévia máximo que pode ser exigido por um empregador numa seleção de empregados é de 6 meses. O contrato de trabalho no Brasil, como regra, e isso é uma consequência, inclusive, do princípio da continuidade da relação de emprego, é um contrato por tempo indeterminado. Essa é a regra de contratação no âmbito do direito do trabalho brasileiro. Contrato por tempo indeterminado. A determinação do prazo, contudo, ou a celebração de um contrato por tempo determinado, ela é possível em circunstâncias específicas previstas na CLT. O contrato por tempo determinado, ele está previsto no artigo 443 da CLT, que diz que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para a prestação de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente também foi uma novidade inserida pela Lei 13.467 de 2017. Mas, voltando aqui para o contrato por tempo determinado. Qual é a definição dele? Está no parágrafo 1º do 443. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especializados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.
Quando é possível, Danilo, celebrar um contrato por prazo determinado, ou celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado? Tecnicamente, essa é a expressão mais correta. Diz o parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando a. de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Como assim, Danilo? Imaginemos que você tem uma empregada que se afasta em virtude de uma licença maternidade. E ela vai ficar ali 120 ou 180 dias afastada. Você precisa de alguém para ocupar o posto de trabalho dela durante esse período da licença maternidade. Você pode celebrar com esse alguém um contrato por tempo determinado? Pode, porque o serviço que você quer contratar dele é um serviço cuja transitoriedade justifica a predeterminação do prazo. Então, a alinhado, parágrafo 2º do 443, dialoga com a natureza transitória ou temporária do serviço propriamente dito. A linha B, atividades empresariais de caráter transitório. Aqui é a própria atividade empresarial que é de caráter transitório. E ainda, no caso dos contratos de experiência. Danilo, qual é o prazo máximo do contrato por tempo determinado? Nas duas primeiras hipóteses, serviços cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo e atividades empresariais de caráter transitório, o prazo máximo do contrato de trabalho por tempo determinado é de 2 anos. No caso do contrato de experiência, 90 dias. Ah, Danilo, então no contrato de experiência, 3 meses. 3 meses não, 90 dias. 90 dias é diferente de 3 meses. O prazo legal é de 90 dias. Danilo, pode haver prorrogação do contrato por tempo determinado? Pode haver uma única prorrogação, desde que essa prorrogação não extrapole o prazo máximo do contrato. Então, eu posso celebrar um contrato por tempo determinado de 1 ano e prorrogar por mais 1 ano. Eu posso celebrar um contrato de experiência por 45 dias e prorrogar por mais 45 dias. Mas eu não posso, por exemplo, celebrar um contrato por tempo determinado de 2 anos e prorrogar uma única vez por mais 2 anos, porque aí eu estarei extrapolando o prazo máximo do contrato. A prorrogação só pode ser feita uma vez e desde que observado o prazo máximo do contrato. Artigo 451 da CLT. Danilo, ao final de um contrato por tempo determinado com o mesmo empregado, eu posso celebrar um outro contrato por tempo determinado com ele? Pode, desde que observado o tempo de intervalo mínimo de 6 meses. Porque o 452 diz que considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste depender de execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Danilo, como é que acaba o contrato de trabalho por tempo determinado? A gente, nesse ponto, usa duas expressões. Uma, extinção normal do contrato por tempo determinado. O que seria a extinção normal do contrato por tempo determinado? Seria a extinção do contrato por tempo determinado em virtude do alcance do prazo. Eu celebrei um contrato por tempo determinado de 1 ano, com 1 ano acabou o contrato. Isso é chamada extinção normal. Mas o que seria a extinção anormal, então, do contrato por tempo determinado? Seria a rescisão antecipada do contrato por tempo determinado. E a rescisão antecipada do contrato por tempo determinado, se ocorrer sem justa causa, se ocorrer sem justo motivo, ela obriga o empregador a pagar ao empregado, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito o empregado até o fim do contrato. Então, por exemplo, você celebra um contrato por tempo determinado de 2 anos com um determinado empregado, que estava recebendo ali R$2.000 por mês. Com 1 ano de contrato, você resolve rescindir antecipadamente esse contrato sem motivo, sem justa causa. Você vai ter que pagar ele a título de indenização metade do que ele teria direito a receber até o final do contrato.
o equivalente, portanto, a 6 meses de contrato. Ô Danilo, e se a rescisão antecipada ocorrer por iniciativa do empregado e não do empregador? Aí a gente vai para a indenização do 480 da CLT, que diz que, havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Tem uma particularidade interessante aqui, viu? Na indenização eventualmente devida pelo empregado. É que, no caso da indenização devida pelo empregado, o empregado só vai ser obrigado a indenizar o empregador se o empregador comprovar de maneira inequívoca que teve prejuízo com aquela rescisão antecipada. A indenização, portanto, a ser paga pelo empregado, pressupõe a comprovação pelo empregador de prejuízo em virtude daquela rescisão antecipada. E qual vai ser o valor da indenização devida pelo empregado? Vai ser o valor do prejuízo. Só que ela tem um teto. Qual é o teto? Parágrafo 1º do 480. É o valor da indenização que, eventualmente, o empregado teria direito a receber se a rescisão antecipada ocorresse por iniciativa do empregador. E ainda é possível que o contrato por tempo determinado contenha aquilo que é chamado de cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É uma cláusula prevista no contrato por tempo determinado que garante a qualquer um dos contratantes o direito de rescindir antecipadamente aquele contrato. Qual que vai ser a consequência da existência dessa cláusula? A consequência vai ser a seguinte: se um contrato de trabalho por tempo determinado contiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, uma vez executada essa cláusula, a rescisão do contrato ocorrerá da mesma maneira que a rescisão de um contrato por tempo indeterminado. Vai ser devido, inclusive, aviso prévio. A figura do hipersuficiente, chamado de hipersuficiente, já dialoguei com vocês e quero dialogar agora com o artigo 456A da CLT, inerente ao contrato de trabalho, que foi um artigo introduzido pela reforma trabalhista, que também aí pode ser algo importante para a prova de vocês, até porque será o primeiro concurso para ingresso na magistratura do trabalho que cobrará reforma trabalhista. O primeiro concurso nacional, ele não cobrou reforma trabalhista porque o edital foi publicado antes da entrada em vigor da reforma trabalhista. Será o primeiro concurso para juiz do trabalho com cobrança sobre a reforma trabalhista. Então, destaco esse artigo 456 da CLT, que diz que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Então, eventualmente, se o empregador inserir na vestimenta do empregado a logomarca de algum parceiro comercial dele, fazer com aquela vestimenta, fazer com aquela farda uma propaganda de terceiros, isso não vai render para o empregado direito à indenização pelo uso indevido da imagem, o que, de fato, acontecia antes. A jurisprudência do TST vinha garantindo ao trabalhador, com base no artigo, salvo engano, 20 do Código Civil de 2002, esse direito à indenização pelo uso indevido da imagem quando o empregador, sem autorização do empregado, fazia com que o empregado usasse fardas com propaganda de terceiros. A partir da introdução na CLT no 456, isso passou a não mais ser devido. E o parágrafo único é um dispositivo importante também, que diz que a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Então, esse dispositivo é um dispositivo que responde àquela pergunta recorrente, que é o seguinte: o empregador precisa custear a lavagem dos uniformes dos trabalhadores? Depende. Se a lavagem do uniforme utilizado pelo trabalhador for uma lavagem
normal, uma lavagem comum, uma lavagem tal qual o empregado lava as suas roupas pessoais, esse custo não tem que ser arcado pelo empregador. Se a lavagem do uniforme, contudo, implicar recursos, produtos, sistemática peculiar, essa lavagem tem que ser custeada pelo empregador. Vamos agora tratar de duração do trabalho. Duração do trabalho, que é um tema muito amplo, porque existe uma diferença muito importante entre duração, jornada e horário. Duração é todo o tempo destinado a um determinado contrato. Jornada é o tempo à disposição diário, tanto é que é uma redundância falar em jornada diária e é um erro falar em jornada semanal. Jornada é um módulo diário e horário, os limites de início e de fim daquela jornada de trabalho. Então, meu horário é das 8 às 18 e a sua jornada qual é? 8 horas diárias. A jornada é o tempo diário total, o horário, os limites especificados e a duração abrange todo o tempo legal contratual destinado a um contrato. Quais são os limites de duração que nós temos no nosso país? Nós temos no Brasil um limite geral, previsto no artigo 7º, 13, que é um limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Há limites específicos? Há determinadas categorias, por exemplo, bancários, advogado, ou outras tantas categorias que possuem durações especiais de trabalho. Na Constituição, nós temos essa regra geral para os trabalhadores, então, na falta de regra específica, se aplica essa regra geral. E nós temos uma regra específica, que é uma duração do trabalho peculiar para aqueles que trabalham em regime de turno de revezamento, cuja duração cai para 6 horas, salvo negociação coletiva. Mas, como regra, 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que é que eu considero para o cômputo das 8 horas diárias e das 44 horas semanais? É a noção de tempo de trabalho efetivo que está no artigo 4º, que diz que considera-se como de serviço efetivo no Brasil o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, é o tempo à disposição que é o critério brasileiro de tempo de trabalho efetivo. Tempo à disposição, período em que o empregado está aguardando ou executando ordens. No particular, veio a reforma trabalhista e introduziu um dispositivo importante, que é o parágrafo 2º do artigo 4º, dizendo que, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada semanal, tecnicamente equivocada essa expressão, preciso dizer, jornada semanal, ainda que ultrapassado o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58, quando o empregado, por escolha própria, essa é a expressão mais importante do dispositivo, gente. Quando o empregado, por escolha própria. Então, imaginem um empregado que fica dentro da empresa, além da sua jornada de 8 horas, buscando proteção pessoal, porque está tendo aí um arrastão perto da empresa, buscando proteção pessoal porque está tendo uma chuva torrencial, ou para fazer prática religiosa, ou nos seus períodos de descanso, ou nos seus períodos de lazer, ou para estudar, para se alimentar, para fazer atividade de relacionamento pessoal, higiene pessoal, ou até mesmo troca de roupa e de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que o dispositivo está dizendo é todas essas atividades que o empregado fizer dentro das dependências da empresa, mas fizer por opção própria, fizer por escolha própria, não devem ser computadas como tempo à disposição. Foi um dispositivo muito importante inserido pela reforma trabalhista, que superou, inclusive, alguns entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Importante destacar também sobre duração, o chamado tempo de tolerância. O que é esse tempo de tolerância? Ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 58, que é um tempo de 5 minutos na entrada e na saída, não superando 10 minutos diários, em que não se vai considerar nem como atraso nem como excesso. Então, o camarada chegou 3 minutos mais cedo, saiu 3 minutos mais tarde. Então, 3 minutos na entrada, 3 minutos na saída, 6 minutos por dia. O empregador tem que pagar esses 6 minutos como hora extra? Não, porque está dentro do tempo de tolerância. Agora,
Se o trabalhador trabalhar 15 minutos a mais no dia, você não vai abater os 10 de tolerância. Você vai ter que pagar os... Eu falei o quê? 15 ou 16, não me lembro agora. Você vai ter que pagar o tempo total prestado a título de hora extraordinária na forma da súmula 366 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que, se ultrapassar desse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento eram as chamadas horas in itinere, que foram, contudo, extintas pela reforma trabalhista. A redação atual do parágrafo 2º do artigo 58 não permite mais que o tempo de deslocamento seja computado na duração do trabalho, porque o parágrafo 2º do artigo 58 diz que o tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Então, salvo norma coletiva, algum regramento específico para determinadas categorias, o tempo de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, horas in itinere, não mais são computados na jornada do trabalho em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Tempo de expectativa. O que é o tempo de expectativa? É um gênero que abrange tempo de prontidão e tempo de sobreaviso. Tempo de prontidão e tempo de sobreaviso possui regramentos da CLT específicos para determinadas categorias, que são dos ferroviários, mas se entende aplicável a toda e qualquer categoria. Tempo de prontidão, no máximo 12 horas. As horas devem ser pagas à base de 2/3 do valor da hora normal. Tempo de sobreaviso, quando o empregado fica em sua residência e não nas dependências da empresa, como ocorre no tempo de prontidão. Escala máxima de 24 horas, pagamento de 1/3 do salário normal. Atenção com a súmula 428 do TST, que dialoga de maneira muito importante com a temática do tempo de sobreaviso. Pontuei para vocês que algumas categorias possuem durações especiais. Uma delas, aqueles trabalhadores que trabalham em sistema de turno de revezamento, jornada de 6 horas diárias, salvo negociação coletiva, quando se pode ampliar para 8 horas diárias. E também o advogado, por exemplo. Enquanto advogado, muita atenção, viu, gente, que a duração do trabalho do advogado foi alterada recentemente pela Lei 14.365 de 2022, que alterou o artigo 20 do Estatuto da OAB, passando a dizer que a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para a empresa, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais, mas manteve o adicional de hora extra de 100% para o advogado e o trabalho noturno peculiar para o advogado, que começa às 20 horas de um dia até às 5 do dia seguinte, e tem um adicional de 25%. Falando ainda sobre duração, nós falamos necessariamente de 2 temas, que são prorrogação e compensação. Prorrogação. O que é prorrogação? Prestar hora extra. A prestação de hora extra está prevista no Brasil no artigo 59 da CLT, que deixa claro que a prestação de horas extras diárias não pode exceder 2, isso é em condições normais de temperatura de pressão, porque nós temos algumas previsões na CLT daquilo que se chama de necessidade imperiosa, por exemplo, prestação de horas extras em virtude do motivo de força maior. Aí você não tem esse limite de 2 horas. No trabalho doméstico, você não tem um limite de 2 horas. Mas, como regra, na CLT, artigo 59, a prestação de horas extras não pode exceder 2 horas por dia. Agora, se o trabalhador trabalhar mais do que 2 horas por dia, claro, ele vai receber tudo. A hora extra é a hora mais cara, é a hora com adicional mínimo de 50%, exceto para o empregado comissionista que recebe por produção, que recebe apenas o adicional, salvo se for o empregado que recebe por produção, mas trabalha no corte de cana, hipótese na qual ele vai receber também a hora mais o adicional. É a exceção da exceção. Atenção com a súmula 291 do TST, que trata de uma indenização pela supressão das horas extras. E temos também a figura da compensação de horários. O que é compensar? É você não ter que pagar a hora extra em dinheiro. É você não ter que remunerar aquele serviço extraordinário. Para isso, é necessário que haja compensação das horas prestadas com a diminuição do trabalho em outro dia.
nós temos diversos sistemas de compensação na CLT. O primeiro, que é quando a compensação ocorre dentro do mesmo mês, artigo 59, parágrafo 6º da CLT. Nesse caso, o acordo pode ser meramente tácito. Nós temos a compensação semestral ou o banco de horas semestral, previsto no artigo 59, parágrafo 5º, quando já se exige um acordo escrito, mas esse acordo pode ser individual entre empregado e empregador. Nós temos o banco de horas anual, que é quando você tem um ano para compensar as horas. Aqui, necessariamente, se impõe o pacto coletivo, acordo, convenção coletiva de trabalho, previsto ali no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Nos 3 casos, tem que se respeitar o limite máximo de 2 horas extras por dia. E ainda temos a figura prevista na CLT do sistema de compensação de 12 por 36, artigo 59A, foi uma novidade trazida pela reforma trabalhista, porque a súmula 444 do TST, que acabou sendo superada pelo artigo 59A da CLT, só admitia o sistema de 12 por 36, excepcionalmente, quando previsto em lei para categorias específicas, como, por exemplo, o bombeiro civil. Tem lá na lei do bombeiro civil a previsão do sistema de 12 por 36, ou quando houvesse negociação coletiva. Veio a reforma trabalhista, inseriu o artigo 59A e passou a prever a possibilidade da negociação do sistema de 12 por 36, inclusive mediante acordo individual, desde que escrito, entre empregado e empregador. E o parágrafo único também inovou, superando a súmula 444, dizendo que o pagamento feito ao trabalhador no sistema de 12 por 36 abrange não apenas o descanso semanal remunerado, mas também o descanso em feriados e eventuais prorrogações de horário noturno. E se tratando de prorrogação ou compensação em atividades insalubres, o artigo 60, caput da CLT, exige uma licença prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. O parágrafo único é uma exceção inserida pela reforma trabalhista, dispensando essa licença prévia para jornadas de 12 por 36, e a reforma trabalhista também passou a permitir, no artigo 611-A, inciso 13, a dispensa da licença prévia quando uma norma coletiva autorizar a prorrogação de jornada em atividades insalubres. Nós temos no Brasil 2 modalidades de jornada: a jornada controlada, que é a obrigatoriedade de controle de horário mediante cartão de ponto para empresas, para estabelecimentos com mais de 20, atenção, porque isso mudou, era 10, passou para 20 empregados, e acaba gerando as consequências da súmula 338 do TST. E temos também a chamada jornada não controlada, que é aquela prevista no artigo 62 da CLT, aplicável para os trabalhadores com atividade externa incompatível com controle de horário, exercente de cargo de confiança e teletrabalhadores que recebam produção por tarefa. Chama a atenção também a figura do controle de ponto por exceção, inserido na CLT pela Lei 13.874/2019, no parágrafo 4º, que permitiu a utilização do registro de ponto por exceção mediante acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Passando agora para a jornada noturna, regulamentada no artigo 73 da CLT, que prevê como trabalho noturno aquele prestado entre 22 de um dia e 5 horas do dia seguinte, prevê ainda a redução fixa da hora noturna para 52 minutos e 30 segundos e prevê o pagamento de um adicional de, no mínimo, 20% para os trabalhadores em geral. Falar de duração do trabalho é falar também de repousos. O sistema de repousos abrange no Brasil, como regra, 5 repousos. Primeiro, intervalo intrajornada, que é aquele intervalo dentro da jornada de trabalho. Jornada de até 4 horas, não é obrigatória a concessão de intervalo. Acima de 4 até 6, intervalo obrigatório de 15 minutos. Acima de 6, intervalo obrigatório de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. A grande novidade sobre o tema, que foi inserida lá em 2017 pela reforma trabalhista, foi o fato de que, superando a súmula 437 do TST, o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, passou a prever que a não concessão, a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, então não mais salarial,
apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% do valor da remuneração da hora normal. Então, a obrigatoriedade de pagar apenas o período suprimido e não mais o período total e com natureza indenizatória. A reforma trabalhista também inovou ao prever no artigo 611-A, inciso 3, a possibilidade de uma norma coletiva reduzir o intervalo entre a jornada para 30 minutos, o que era vedado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Temos também o intervalo interjornada previsto no artigo 66 da CLT, que é um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre o final de uma jornada e o início da outra jornada. Temos ainda o intervalo intersemanal, o descanso semanal remunerado, que é o intervalo obrigatório de 24 horas num módulo de 7 dias. Então, o trabalhador não pode trabalhar 7 dias consecutivos, ele tem que trabalhar 6 e descansar 1, sob pena de receber esse pagamento em dobro, caso não seja concedida ou caso concedida após o 7º dia. A mesma coisa acontece com descanso em feriados. O trabalhador tem direito ao descanso em feriado e se ele trabalhar no feriado e não tiver esse dia compensado, ele também tem direito a receber em dobro. E, por fim, temos o chamado descanso anual, que são as famosas férias. Férias que abrangem o período aquisitivo e o período concessivo. Sempre que fala-se de férias, a gente dialoga com o período aquisitivo e o período concessivo. E destaco para vocês aqui algumas mudanças importantes conferidas pela reforma trabalhista sobre a sistemática das férias. Primeiro, antigamente, só era possível dividir o período de férias em 2 períodos. Veio a reforma trabalhista e passou a permitir a divisão do período de férias em até 3 períodos. Parágrafo 1º do artigo 134, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a 5 dias corridos. Outra mudança importante, essa divisão do período de férias era vedada para menores de 18 e maiores de 50. Isso também mudou porque essa vedação ela foi revogada pela Lei 13.467 de 2017. Então, menores de 18 e maiores de 50 também podem dividir as férias. Outra mudança importante que veio também sobre férias foi a impossibilidade, a vedação prevista no parágrafo 3º do artigo 134, de início das férias no período de 2 dias que anteceda um feriado ou um repouso semanal remunerado. Outra mudança importante é que não feita pela reforma trabalhista, mas feita pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi o seguinte: a CLT ela prevê hipótese de pagamento em dobro das férias. Pela CLT, o pagamento em dobro das férias ocorre quando as férias não são concedidas dentro do período concessivo. Você tem um período aquisitivo de 12 meses e você tem um período concessivo dos 12 meses subsequentes a esses 12 meses do aquisitivo. Se as férias não forem concedidas dentro do período concessivo, pela CLT elas precisam ser pagas em dobro. Mas o Tribunal Superior do Trabalho tinha uma interpretação que era o seguinte: se as férias, ainda que concedidas dentro do período concessivo, não forem pagas dentro do prazo previsto no artigo 145, e qual é o prazo do 145? É um prazo de 2 dias antes do início das férias. Pela CLT, as férias precisam ser pagas em até 2 dias antes do seu início. As férias são pré-retributivas, diferente do salário, que é pós-retributivo. O TST dizia na súmula 450, ainda que concedidas dentro do período concessivo, se as férias não forem pagas tempestivamente, isso também implica pagamento em dobro. Era o que dizia a súmula 450 do TST. Só que essa súmula 450 do TST, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da DPF 501. Então, muito cuidado. Não existe mais pagamento em dobro das férias pelo pagamento intempestivo das férias. O pagamento das férias está previsto no artigo 142 da CLT
o empregado recebe nas férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão, acrescida do chamado terço constitucional. É possível ainda o empregado converter um terço das férias em abono pecuniário, é a venda das férias, e a CLT ainda prevê a figura das chamadas férias coletivas. Pois bem, muito assunto, muito conteúdo, e é só um pouquinho do que a gente tem para trabalhar juntos na preparação para o segundo concurso nacional para ingresso na magistratura do trabalho. Vamos que vamos!